Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que olha, fascinante. Ele fala sobre as habilidades que uma criança precisa ter antes de sequer pensar em ler ou escrever. Nossa missão aqui é meio que desvendar essa base, essa fundação invisível onde todo aprendizado se constrói. Então vamos pensar juntas. E se eu te dissesse que a capacidade de uma criança ler um livro está diretamente ligada a como ela brinca no parquinho? Parece meio estranho, né? Parece, mas faz todo sentido. Mas é isso que a gente vai explorar. Como o equilíbrio, o tato, até o simples ato de correr são, na verdade, pré-requisitos para a sala de aula. É a conexão perfeita, na verdade. A ideia central que essa fonte nos traz é que o aprender não começa com o ABC. Ele começa com a integração de todos os nossos sentidos. Aprender é uma experiência de corpo inteiro. Uhum. A ansiedade das famílias, e é super compreensível, foca muito na fala, na leitura. Mas para que isso aconteça de forma sólida, essa base de estímulo sensorial e motor precisa ser construída. E isso acontece em casa, na rua, na escola, em todo lugar. Certo. Então é como se fosse um alfabeto sensorial que vem antes do alfabeto de verdade. A fonte fala que antes de ler, a criança tem que integrar a audição, o tato, o paladar, o olfato, a visão e uns outros menos óbvios, tipo o proprioceptivo, vestibular. Exato. Tem uma frase no material que eu achei ótima. Aprender é muito mais do que ler, escrever e calcular. É exatamente isso. E o fascinante é como o cérebro processa essa enxurrada de estímulos. A aula usa um termo-chave: modulação sensorial. Modulação sensorial, o que é isso? Pensa num equalizador de som. O cérebro precisa filtrar as coisas. Algumas crianças têm esse filtro, assim, muito aberto. São hipersensíveis. Uma etiqueta na roupa pode ser uma tortura. Elas fogem dos estímulos. E tem o contrário, imagino. Sim, a hipossensibilidade. É a criança que busca estímulo o tempo todo para se sentir organizada. É aquela que não para de pular, que precisa de abraço apertado, sabe? A gente vê muito isso em crianças no espectro autista. Por isso que o terapeuta ocupacional é tão importante. Ele mapeia esse perfil e ajuda a criança a achar o equilíbrio. Faz todo sentido. E falando nesses sistemas, tem umas conexões que, olha, me surpreenderam. A fonte fala muito do sistema vestibular. Eu sei que fica no ouvido e tem a ver com equilíbrio. Mas como assim isso se conecta com diferenciar um B de um D? Essa pergunta de $1 milhão. Pensa assim, o sistema vestibular é o nosso GPS interno. Ele diz para o cérebro se a gente está parado, correndo, de cabeça para baixo. Essa organização do corpo no espaço é a base para qualquer outra organização. Nossa! Para conseguir organizar letras numa página, o cérebro primeiro tem que saber organizar o corpo. Uma criança com vestibular pouco estimulado pode ter dificuldade em seguir uma linha com os olhos ou até em ficar sentada direito. Organização começa de dentro. Uau! Isso muda tudo! Então uma criança inquieta talvez só esteja buscando o estímulo que o corpo dela precisa para focar. E o outro sistema, o proprioceptivo. Se o vestibular é o GPS, o proprioceptivo é um mapa do corpo. É a consciência que vem dos músculos dizendo onde está cada parte do corpo sem a gente precisar olhar. A fonte dá um exemplo genial. Sabe aquela mania que a criança tem de se enfiar em lugar apertado, atrás do sofá, dentro de caixa? Sim, total, parece universal. Não é à toa. É uma busca por estímulo proprioceptivo. A pressão desses lugares acende o mapa do corpo no cérebro delas. É um jeito inconsciente de entenderem onde o corpo começa e termina. Essa segurança é o que dá a base para explorar o mundo. Ok, então essa base sensorial está sendo construída. O cérebro está processando tudo isso. Qual o próximo passo? Como isso vira movimento, ação? Aí a gente entra no desenvolvimento psicomotor. É quando a inteligência, a comunicação, a afetividade, tudo evolui junto, conectado pelo movimento. E aqui o material faz uma distinção muito importante. Cognição não é o mesmo que inteligência. Ah, isso é interessante. Cognição é basicamente o funcionamento do cérebro, o processamento. A inteligência se manifesta de muitas formas, né? É a teoria das múltiplas inteligências. Tem gente com uma inteligência corporal fantástica, como um atleta, ou musical. A escola tradicional foca só em duas, praticamente.
A lógico-matemática e a linguística. Exato. E o sensorial e o motor andam sempre de mãos dadas, são inseparáveis. É impossível pensar no ato motor sem o sensorial. Tenta pegar um copo de olhos fechados. Você vai usar o mapa do seu corpo e o tato. Cada movimento é uma sinfonia sensorial. E essa sinfonia tem uma ordem, né? Não acontece tudo de uma vez. A fonte descreve umas fases. Exato, uma progressão. Começa com a fase reflexiva, nos primeiros meses. São os reflexos de sobrevivência. Sugar, agarrar. Não é voluntário, mas é a primeira fiação do movimento no cérebro. E depois disso, as coisas ficam mais intencionais. Sim, aí vem a fase rudimentar, de 1 a 2 anos. É quando a criança começa a controlar os movimentos. Sentar, engatinhar, os primeiros passinhos. É a fase dos brinquedos grandes, coloridos, com texturas. Depois de aprender a andar, vem a hora de testar os limites, a correria no parque. Isso, é a fase fundamental, dos 3 aos 6. É o momento de correr, pular, arremessar. O corpo está testando todas as suas capacidades, refinando o controle. E por último, a especialização. Aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Perfeito. A fase especializada dos 7 aos 12. Os movimentos básicos já estão dominados, então a criança começa a combinar tudo, em atividades mais complexas, como pular corda, que exige ritmo, coordenação. E o tempo para tudo isso é crucial, né? O material fala das janelas de oportunidades. Esse ponto é importantíssimo. A fonte destaca que os primeiros 7 anos são período de maior potencial de transformação do cérebro. A neurociência chama de janelas de oportunidades. Não que a gente não aprenda depois, claro. Certo. Mas nessa janela, os estímulos criam conexões neurais com uma velocidade e uma intensidade que nunca mais se repete na vida. Então a janela não se fecha, ela só fica mais estreita. O aprendizado fica menos eficiente para certas coisas. Exatamente. A plasticidade continua, mas o esforço para aprender uma nova língua, um instrumento, se torna maior. O que a criança aprende quase por osmose nessa fase, um adulto precisa de muito mais repetição consciente. Por isso, a qualidade dos estímulos na primeira infância é tão decisiva. Ok, tudo isso é incrível na teoria. Mas como que pais e educadores podem aplicar isso no dia a dia? A resposta parece que é bem mais divertida do que a gente imagina. É a resposta mais antiga e mais eficaz que existe: brincar. O que a fonte mostra é que a brincadeira não é só um passatempo, é o trabalho da criança. É através do brincar que todo esse desenvolvimento acontece. E o material dá exemplos muito práticos. Fala de caixas com areia, arroz ou macarrão para a criança explorar com as mãos. A gente acha que é só bagunça, mas na verdade ela está ali estimulando o tato, a coordenação motora fina. Exato, que são exatamente as habilidades para segurar um lápis depois. Exato! Ou usar tapetes com texturas diferentes, brincar com gelatina, pegar aquelas bolinhas de gel com os dedos. É um treino direto para o movimento de pinça, a base da escrita. São atividades com um propósito neurológico super profundo. Vamos pegar um exemplo clássico que a fonte analisa de um jeito incrível. A amarelinha. Parece um jogo tão simples, né? Coisa antiga. Mas quando a gente olha com essa lente, é um currículo de desenvolvimento completo disfarçado de giz no chão. É um laboratório a céu aberto. Vamos desmontar a amarelinha, como a fonte sugere. Primeiro, o salto. Pular com o pé, com os dois. Isso desenvolve força muscular, equilíbrio, propriocepção. E a regra de não pisar na linha. Controle corporal puro. Exige planejamento motor, noção de espaço. E tem mais. Lançar a pedrinha no quadrado certo. Isso é pura coordenação olho-mão, a mesma que a gente usa para copiar da lousa. Exato. E não para no motor. A dinâmica de ganhar ou perder. Isso é uma aula sobre tolerância à frustração. E talvez o mais importante socialmente, esperar a sua vez. Nossa, é verdade. Ensina sobre regras, paciência, convivência. Numa única brincadeira você tem treino físico, cognitivo, social e emocional. Tudo ao mesmo tempo. É incrível. Lembro de jogar amarelinha por horas. E a única preocupação era não errar o pulo. Mal sabia que meu cérebro estava fazendo um treino completo. E aqui a fonte aponta um contraste que é um pouco preocupante, né? A geração atual está perdendo essas vivências. Sim. Correr na rua, pular corda. E a amarelinha. Tudo isso está sendo trocado por telas. E a consequência,
como o material aponta, é que muitas dessas brincadeiras agora viraram ferramentas de intervenção em consultórios. O que era para ser natural, orgânico, virou tratamento para preencher lacunas no desenvolvimento. E toda essa jornada de brincar, de se mover, culmina em algo que é o grande pilar de tudo: a construção do esquema corporal para o corpo. A fonte descreve isso como uma jornada de dentro para fora. Primeiro, ela se descobre internamente. Fome, sede, é a interocepção. Certo. Depois, ela entende o corpo no espaço, como ele se move. É a propriocepção. E só aí ela está pronta para o mundo lá fora. A esterocepção. Então, para entender conceitos como em cima e embaixo no mundo, a criança primeiro precisa sentir onde está a cabeça em relação aos próprios pés. Precisamente. E o mesmo vale para a lateralidade. Não dá para entender o que é direita e esquerda no mundo sem antes sentir qual é a sua mão direita e o seu pé esquerdo. Essa consciência corporal é o ponto de referência para tudo. Então, o que a gente desenhou aqui foi um caminho completo, uma jornada do chão ao lápis. Começa com o bebê rolando, rastejando, estimulando o sistema vestibular. Depois o engatinhar, que fortalece os braços e prepara a mão para o movimento de pinça. E cada etapa se apoia na anterior. O andar com apoio desenvolve confiança, equilíbrio. Correr e pular refina tudo isso. É uma cadeia. Pular uma etapa, como não engatinhar, pode criar pequenas lacunas que talvez precisem ser preenchidas depois. Cada movimento é um tijolo essencial. Fazendo uma síntese, então, a grande mensagem é que o aprendizado é construído de baixo para cima, como um prédio. A fundação são os nossos sentidos e o nosso movimento. E aquelas brincadeiras que parecem simples, como brincar na terra ou pular amarelinha, são, na verdade, os exercícios de neurodesenvolvimento mais sofisticados que existem. Isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. O material mostra como essas atividades, que evoluíram naturalmente por gerações, formam um currículo de desenvolvimento quase perfeito. A pergunta que fica no ar, e é uma pergunta um pouco provocadora, é: ao substituir cada vez mais essas experiências ricas, tridimensionais, por interações digitais, que são na maioria bidimensionais e sedentárias, que tipo de base neurológica a gente está de fato construindo para as futuras gerações?